Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos, tá? Mais uma aula de Química. Hoje nós iremos continuar aí, finalizar nosso módulo 7 sobre radioatividade, ok? E na aula de hoje, na aula 3, nós iremos falar sobre o decaimento nuclear, né? Uma reação de primeira ordem. Nós falamos na aula anterior sobre o que é radioatividade, falamos aí um pouco da história da radioatividade e vimos que a radioatividade, ela é um fenômeno no qual átomos, né, o núcleo de alguns átomos, eles se encontram instáveis e eles emitem radiações, né? Vimos aí a radiação alfa, gama e beta para buscar a estabilidade química, tá? No processo ao emitir essas radiações, né, eles se transformam em outros átomos, tá? E na aula de hoje nós iremos falar sobre esse decaimento nuclear, ok? Quando eles emitem essas radiações, o que é que acontece? Tá? Vamos falar sobre isso. Vamos lá, decaimento nuclear é uma reação de primeira ordem. Em alguns casos, meninos, os fenômenos radioativos, eles demoram bilhões de anos para se concretizarem. Daí a necessidade do emprego de cálculos estimados que garantem a determinação do tempo de duração desse processo. De maneira bem simplificada, podemos dizer que o decaimento de um núcleo, ele depende da sua estabilidade, tá? Núcleos instáveis, eles decaem formando outros núcleos, ou seja, transformando-se em outros elementos. Núcleos instáveis, como eu estou falando, são aqueles que vão emitir radiações buscando estabilidade química. E no momento que eles vão emitindo, né, essas radiações, o que é que vai acontecer? Outros átomos serão formados, tá? Então, observe que quando a gente falou lá da lei, né, observe que a gente tinha um átomo pai transformando-se em um átomo filho, né? Lembra disso aí? Então, dá uma olhada lá se você está esquecido. Aí, veja, o decaimento nuclear, portanto, ele significa a transformação. Decaimento é a transformação de um núcleo em outro por emissão de partículas alfa, beta e emissões gama, tá? A velocidade de decaimento, ela é diretamente proporcional ao número de átomos radioativos de uma amostra, por isso dizemos que ele obedece a uma cinética de primeira ordem, ok? Então vamos lá, quando a gente fala de cinética das radiações, eu estou falando da parte da química nuclear, né? Que nos mostra que alguns materiais radioativos, eles se desintegram, tá? Rapidamente, enquanto outros, eles podem se desintegrar lentamente. Então, isso depende muito desse núcleo, depende muito do átomo, tá? Existem átomos que eles se desintegram, eles se transformam, ele emite radiações, transformando-se em outro de forma lenta, mas tem outros átomos que demoram, muito milhares de anos para poder sofrer esse processo de desintegração, tá? E aí, dentre outras, ela trata também das seguintes grandezas: a velocidade, né? A cinética radioativa, ela vai estudar a velocidade da desintegração ou atividade radioativa, tá? O tempo, mais ou menos, qual a velocidade média que um determinado elemento se desintegra, tá? Ele estuda a constante radioativa, a intensidade radioativa, a vida média daquele elemento e o período de semidesintegração ou meia-vida. Aqui na nossa aula, a gente vai falar aqui do período de semidesintegração ou meia-vida que o módulo de vocês trazem, tá? Aí observe, período de semidesintegração ou meia-vida, que a gente chama de tempo médio ou P, tá? O período de semidesintegração é o tempo necessário, para que o número de isótopos radioativos de uma amostra seja reduzido à metade. Esse tempo ele não depende da qualidade inicial de átomos. Então, veja, quando eu falo de semidesintegração meia-vida, eu estou falando do tempo necessário para que um isótopo, ou seja,
átomo, né? Um átomo que apresenta um número de prótons diferente, que está emitindo ali radiações, de uma amostra ele seja reduzido à metade. Ok? Então, por exemplo, vamos tentar entender aqui, ó. Observe esse exemplo. Considere que cada bolinha a seguir representa um átomo em uma amostra radioativa. No início, nós temos 16 bolinhas, aqui, ó, cinzas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nós temos 16 bolinhas, é a massa total, é a quantidade total de bolinhas, tá? A gente pode falar de quantidade, massa e tal. Significa dizer, meninos, ó, a cada intervalo de tempo, né, o número de bolinhas cinzas, ela cai pela metade. Ou seja, existe aqui um tempo mínimo, sei lá, a cada 10 anos, essa quantidade, ela vai cair pela metade. Então, veja, ó, o número de bolinhas a cada um tempo, um período aí de meia-vida, observe que ele vai diminuindo. E essa quantidade, ela diminui na metade. Por isso que a gente fala tempo de meia-vida. Então, veja, de 16, no primeiro período aqui, ela caiu para quanto? Para 8 bolinhas. A massa diminuiu, a quantidade de bolinhas lá inicial diminuiu. Passou-se mais um período, observe que de 8 foi para metade. Foi para quanto? Para 4. Passou mais um período, foi para 2 bolinhas, e assim sucessivamente. Então, veja, observe que eu tenho um isótopo, um átomo, sei lá, aqui, ó, transformando-se em outro. Observe que é isótopos. Por que isótopos? Porque a quantidade de prótons, ela foi sendo alterada, elas são diferentes, mas trata-se aqui do mesmo material, tá? Então, observe que o tempo de meia-vida é o tempo no intervalo de cada decaimento, ok? Existe também a curva de decaimento radioativo. Podemos dizer que o período de meia-vida é o intervalo de tempo para que a quantidade, seja em números de átomos, massa ou porcentagem dos isótopos radioativos, sejam reduzidos à metade. Então, observe que eu tenho aqui um composto, sei lá, que tem uma massa de 100%, né? Iniciou lá com 100%. Significa dizer que cada intervalo de meia-vida, a sua massa ela vai ser reduzida para quanto? Pela metade. Então, de 100 ela foi para quanto? Para 50. Qual é a meia-vida desse composto aqui de 50? Vai para quanto? Para 25. Qual é a meia-vida desse composto aqui que sobrou? 12,5. E assim sucessivamente. Então, veja que eu tenho no primeiro tempo, tá aqui, segundo tempo e no terceiro tempo, tá? Período de semidesintegração ou meia-vida. Chamando o número inicial de bolinhas 16 de número, N0, genericamente temos. Observe aqui. Nós temos aqui meia-vida, né? Primeiro tempo, Observe que a quantidade, o número inicial, ele vai diminuindo, ele vai decaindo. E esse decaimento sempre será de quanto? Pela metade, tá? Então, dividido por 2, aí depois por 4, depois por 8 e assim sucessivamente. Em que o tempo de meia-vida é o período, tá? De meia-vida. Dessa forma, nós podemos construir uma lei de formação que permite, meninos, determinar qualquer termo dessa progressão numérica. Ou seja, a gente pode usar aqui uma formulazinha básica, que eu vou fazer aqui uma questão com vocês. Eu tenho o número de átomos da amostra que não sofreram desintegração, N, tá? É igual, ou a gente poderia chamar de final, né? Número final, número de átomos da amostra que não sofreram a desintegração, a quantidade que vai sobrar, é igual ao número de átomos radioativos encontrados inicialmente na amostra, ou seja, quanto iniciou no início, dividido, meninos, por 2 elevado a x, onde x é o número de períodos transcorridos, o tempo que foi passando, o número de períodos, tá? E aí existe o período de meia-vida que a senhora tem que informar, ok?
Para determinar o intervalo de tempo do processo, ó, multiplicamos o número de períodos de meia-vida que acontece durante o decaimento pelo valor do período de meia-vida. Vamos fazer aqui esse exemplo, para a gente praticar, para que vocês entendam. Observe aqui, nós temos uma amostra. Uma amostra radioativa apresenta uma massa inicial de 100 miligramas. Então, veja, vou chamar aqui de N0, né? Massa inicial. Sabendo-se que o tempo de meia-vida, ó, vou anotar aqui, tá? O tempo de meia-vida da amostra é de 7 dias. Significa dizer, meninos, ó, que a cada 7 dias, essa amostra, ela cai o quê? A massa dela vai cair pela metade, tá? Calcule a massa que restará, ele quer saber a quantidade final, N final, desse isótopo radioativo após 5 semanas. Ó, a quantidade de dias, a cada 5 dias, desculpa, a cada 7 dias, essa amostra aqui, né, que tem uma massa de 100 gramas, a cada 7 dias, essa amostra vai cair pela metade. O tempo de meia-vida dela vai cair, a massa vai diminuir, né, a metade. Só que ele quer saber, ó, qual é a massa final após 5 semanas. Aí, vamos lá. Se o tempo de meia-vida é 7 dias, 7 dias vezes 5 semanas vai dar quanto? 7 vezes 5 vai dar 35, tá? 35 dias nós temos aí. 35 dias total. É o total. É o total. Aí, beleza. Eu posso fazer de duas formas aqui essa equação. Eu posso fazer através da fórmula e eu posso fazer de outro modelo. Eu vou fazer das duas formas para que vocês possam entender. Ó, primeiro, eu vou fazer usando a fórmula. N é igual a 2 vezes X. Ele quer saber N, eu não sei. Qual é o número da massa inicial? 1000 miligramas. Dividido por 2 vezes X. Quem é X? Vou voltar aqui, ó. X é o número de períodos. Quantos períodos ele falou? Quantos períodos? Não é 5? 5 semanas, né? O período ele pode ser dado em dias, semanas, meses, anos, tá? Ele diz o período que ele quer através de 5 semanas. Então, eu posso colocar aqui, ó, 5. N é igual a 1000. 2 elevado a 5 vai dar 32, né? N é igual a 1000 dividido por 32 vai dar 31,25 miligramas. Significa dizer, meninos, ó, que a massa que vai restar após 5 semanas vai ser de 31,25. Essa amostra, ela foi decaindo, né? Em 5 semanas, ó, de 100 miligramas, ela foi para quanto? Para 31,25. Agora eu vou mostrar de outra forma. Ó, observe aqui. Eu tenho, inicialmente, eu tenho 1000 miligramas. No primeiro período, preste atenção, primeiro período, 7 dias, ó, a cada 7 dias, significa dizer que a massa vai para quanto? Vai para a metade. Então, de 1000 foi para... É 5 semanas, não é? Então, aqui eu tenho na primeira, né, primeira semana. Aí, ó, mais 7 dias, a massa de 500 foi para quanto? 250. Ó. 1, 2. Quantas semanas não foi 5? Então, de 250 mais uma semana. Foi para quanto? 250 dividido por 2 vai dar 125, né? 125 miligramas. 1, 2, 3. Ainda não foi, ó. 3, 4. 125 dividido por 2 vai dar quanto?
125 dividido por 2 vai dar 62,5 miligramas. Ó, mais 7 dias, né? Então, primeira semana, segunda, terceira, quarta, opa, agora vem para a quinta semana. Na quinta semana, 62,5 vai cair pela metade. Então, vai dar quanto? 31,25 miligramas. Então, acaba aqui. Uma semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas. Na quinta semana, a massa vai estar em 31,25. Então, a gente pode fazer das duas formas, tá? Então, lembre-se, quando eu falo de decaimento, eu estou falando de um material que vai sofrer um processo de desintegração num período de meia-vida. Esse período de meia-vida, a massa, a quantidade de átomos, ela vai decair para quanto? Pela metade, tá? Reações de transmutação. Meninos, as reações de transmutação, elas são reações naturais ou artificiais, tá? Que provocam a alteração no núcleo dos átomos, de modo que são originados átomos de outros elementos. Quando a gente fala de reações de transmutação, eu posso ter a transmutação natural e eu posso ter a transmutação artificial. A transmutação artificial, ela ocorre, como já está dizendo, né, por um processo, é quando eu tenho átomos estáveis, mas que a gente força o processo para que eles se transformem em outros átomos, para que possa haver a possibilidade de criar outros elementos químicos, tá? Então, artificialmente isso pode acontecer, mas também existem as reações naturais, que elas ocorrem espontaneamente. É aqueles átomos que já apresentam essa instabilidade que vai emitir naturalmente essas radiações. No caso da artificial, ele não emite radiações naturalmente, tá? Trata-se de um átomo estável, mas que através de processos eles podem transformar e liberar, ou seja, o processo ele é não espontâneo. Então, veja, as transmutações ela ocorre ao bombardearmos um núcleo com determinadas partículas, alfa, beta, né, ou radiação gama, em outro núcleo, transformando em outro núcleo, ou seja, transformando em um novo elemento químico. Então, isso é muito importante para a indústria, para a medicina, tá? Porque há a possibilidade de transformação de outros elementos. Então, por exemplo, aqui a gente tem o berílio, que pode sofrer aqui um bombardeamento, tá? E pode se transformar aqui em um boro, por exemplo. Então, há a formação de um outro elemento químico. Ó, o trítio, tá? A gente pode ter a transformação do lítio em hélio, do trítio, que é a obtenção de trítio atualmente, tá? Reação de obtenção do Neptúnio. Então, existem diversas transformações dos átomos. Séries radioativas naturais. Como eu falei para vocês, as séries radioativas naturais, ela ocorre, é o conjunto de elementos cujos átomos emitem espontaneamente partícula alfa e beta, até que seja obtido um átomo mais estável, como a palavra diz, isso ocorre naturalmente, tá? O núcleo do átomo, ele se encontra instável e ele vai emitindo essas radiações na busca de uma nova estabilidade. E à medida que isso acontece, meninos, observe que vai tendo a formação, a transformação de um outro elemento químico, tá? Então, aqui, ó, observe o urânio, por exemplo. O urânio, átomo pai, ele emite, ao emitir uma radiação alfa, ele transforma-se, ó, em um outro elemento, tá? Que esse elemento emite uma radiação beta. Observe que os átomos, podem emitir, na busca de uma estabilidade, pode haver diversos tipos de emissões, tá? Não significa dizer que um elemento só emite radiação alfa, um outro só emite radiação beta, não. O processo de obter essa estabilidade vai implicar em radiações. Essas radiações, elas podem ser alfa, beta ou gama, tá? Então, ó, observe que ele vai emitindo radiações, ó, alfa, 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 beta, alfa, beta, alfa, até chegar ao elemento mais estável, que nesse caso aqui
nós temos aqui o chumbo, né? Com uma massa de 2006, número atômico de 82, tá? Quais são as aplicações da radioatividade? Meninos, como eu expliquei para vocês, a radioatividade ela é utilizada em diversos campos, na medicina, na agricultura, na indústria, tá? Nos alimentos, existe aí diversos materiais, a radioatividade é muito utilizada na agricultura, por exemplo, na plantação, no processo de conservação da batata, para que a batata, a cebola, ela tenha uma durabilidade maior, aí em torno de 1 ano, é usado esse processo de radiação, né, para que as bactérias que ali estão morram e diminua aí, aumenta o processo diminua, aliás, o processo da degradação e para que esses materiais eles possam ter uma durabilidade maior. Então, as aplicações da radioatividade é imensa, tá? E traz diversos benefícios à sociedade. Aí veja, as reações nucleares. Os meios de obtenção de energia, outra aplicabilidade, né, são as formas de obter energia. As reações nucleares, né, as usinas nucleares, elas são bem utilizadas hoje, atualmente, para obter energia. E essa energia, energia elétrica, né? Essa energia elétrica ela pode ser obtida uma vez que os recursos naturais, os recursos tanto renováveis quanto os não renováveis, eles são escassos, por exemplo. Então, é uma excelente forma de obter energia elétrica, tá? São as usinas nucleares. Os meios de obtenção de energia têm sido de grande preocupação na humanidade, principalmente a partir da segunda metade do século XX. Dentre as soluções encontradas, uma delas é a energia proveniente dos núcleos atômicos, a energia nuclear através da reação de fissão e fusão. Observe como é que ocorre o processo de obtenção de energia elétrica através desse processo. Meninos, vejam. A fissão nuclear é o processo em que ocorre a divisão do núcleo atômico em núcleos menores por meio de um bombardeamento de nêutrons. Então, o que é que acontece? Eu tenho aqui um núcleo, tá? E eu tenho aqui, a emissão de nêutrons. Esses nêutrons, eles bombardeiam o núcleo. Esse bombardeamento faz com que esse núcleo ele tenha o quê? Ele seja dividido em núcleos menores. Essa formação, essa divisão faz com que haja uma grande liberação de energia, tá? Uma grande liberação de energia. Então, observe essa liberação de energia que vai ser utilizada lá nas usinas nucleares, tá? Claro que tem os acidentes, né? Uma das desvantagens são os acidentes que podem ser ocasionados, mas é uma forma fantástica aí de obter energia elétrica. Aí, observe, essa liberação faz com que outros nêutrons vão bombardeando outros núcleos e aí vai havendo a divisão e assim sucessivamente, ok? Já a fusão nuclear é a junção. Veja, a fissão é o bombardeamento formando outros núcleos menores. Já a fusão nuclear é a junção de núcleos. É a junção de núcleos atômicos menores que vai dar origem a um núcleo maior e mais estável, com grande liberação de energia. E essa liberação de energia ela é ainda maior do que ocorre na fissão nuclear, tá? Esse fenômeno, meninos, eles ocorrem em altas temperaturas e, de certa maneira, é o inverso da fissão. Então, observe, eu tenho aqui núcleos, né? O trítio e o deutério, tá? Eles se juntam, formando aqui, um átomo, um núcleo maior, ok? Essa formação vai emitir aí para nós uma grande quantidade de energia, tá? É o processo inverso. E aí aqui, observe como é que funciona uma usina nuclear. Primeiro, nós temos aqui reação nuclear de fissão gerando energia na forma de calor. Então, nós temos aqui, um nêutron, né, bombardeando aqui um núcleo. Esse bombardeamento faz com que esse núcleo ele seja dividido, liberando uma grande quantidade de energia. É essa quantidade de energia, meninos, que fica aqui, no reator.
tá? Então, o calor que é liberado, ele é utilizado para aquecer o quê? A água. Esse calor que é liberado através da energia, né? Libera uma grande quantidade de calor, forma de calor, faz com que a água que está aqui seja aquecida e essa água, ó, ao ser aquecida, ela vai passar para o estado vapor. Esse vapor, quando chega nas turbinas, faz com que as turbinas se movimentem. Veja, eu vou ter a transformação da energia térmica, né? Energia cinética. Essa energia cinética, ó, presente aqui nas turbinas, faz com que ela se movimente, fazendo com que o gerador ele seja o quê? Acionado. O gerador sendo acionado, a energia cinética ela é transformada em energia o quê? Elétrica. Então, essa energia elétrica é mandada aqui para as torres de transmissões, enfim, até chegar lá às nossas residências e a gente utilizar. Vai passar por diversos processos. Observe que a água que está aqui no estado vapor, depois que ela passa pelas turbinas, ela vai para um condensador. O condensador ele tem a função de quê? De resfriar. Então, a água que está no estado vapor vai de novo, ao ser resfriada, ela passa para o estado líquido. Então, esse líquido, ó, mais uma vez é encaminhado aqui, tá? Novamente, e aí o processo ele continua. Uma das desvantagens aqui das usinas nucleares é que parte da água aqui do condensador é mandada para os mares. E aí o mar aqui, ó, repleto de peixes, de vidas, o que é que acontece? Eles recebem essa água quente, então essa água quente ela vai prejudicar aqui na vida dos seres vivos. Então é uma das desvantagens, tá? O lixo nuclear. Meninos, ó, nós chamamos de lixo nuclear aos rejeitos radioativos, né, provenientes de hospitais, usinas nucleares, centros de pesquisas, entre outros. O material descartado aí é resultado da atividade com elementos radioativos, tais como urânio, o césio, tá? Que oferecem risco à saúde do homem e também na natureza. Esse tipo de material ele não pode ser reciclado, tá? Então, é por isso que a gente chama de lixo nuclear. Lembra lá do acidente que teve em Goiânia, que eu pedi para vocês explicarem, tá? Que foi o maior acidente nuclear fora das usinas nucleares, né? A partir do... O cara lá foi tentar fazer o processo de reciclagem, retirada do chumbo, deu de cara com o césio, né? O césio 137, material radioativo, que levou diversas pessoas à morte. Então, se vocês tiverem um pouco também de curiosidade, façam uma pesquisa sobre o acidente nuclear que houve lá em Chernobyl, tá? Que foi um dos maiores acidentes nucleares, né? Onde o reator ele foi danificado, então uma grande quantidade de material radioativo foi espalhado e a cidade ainda traz como consequência, até hoje, né, a cidade ela ainda não consegue ser habitada pela quantidade de material radioativo que ainda se encontra lá, tá? Então, meninos, ó, por hoje é só, tá? Façam aí a atividade de vocês da página do livro de vocês, capítulo 21, página 26, 27 e 28. Aguardo vocês no plantão de dúvidas, tá? Até mais. Um grande abraço.